Boa tarde a todos e a todas. A gente vai dar início agora ao último painel. Meu nome é Carolina Matias, eu sou advogada sênior no Miguel Neto Advogados, na área de Compliance, Investigações Corporativas e ESG. É um prazer poder moderar este painel sobre o Foreign Extortion Prevention Act, ou FIPA, um tema que ainda é tão pouco explorado em eventos aqui no Brasil. E exatamente por isso que nós escolhemos para ser o tema deste painel. Eu agradeço ao IBRAC, ao Rafael Soré, a Juliana Daniel, a Maria Clara Martins, a Maria Rocha Dória, pela impecável organização deste seminário. Passando à apresentação dos nossos painelistas, nós estamos muito honrados de poder contar com a presença do Boni de Moraes Soares, da professora Maria Paula Bertrand e do Rafael Schmidt. O Boni é advogado da União e atualmente ocupa o cargo de Procurador Nacional da União em Assuntos Internacionais. É também vice-presidente da Rede Operacional Global de Autoridades de Execução da Lei Anticorrupção. É doutor em Direito Internacional pela USP e professor de Direito Internacional Público e Privado na Escola Superior da AGU. A Maria Paula é professora associada na Faculdade de Direito da USP Ribeirão Preto e tem doutorado em Direito na USP. Ela recebeu a cátedra Fulbright em Democracia e Desenvolvimento Humano no Instituto Kellogg e também lecionou na Stanford Law School. Sua pesquisa se concentra nas intersecções entre direito, desenvolvimento social e economia. No ano passado, ela publicou o livro Previsível, mas Problemático: O papel dos Estados Unidos na Lava Jato por conta do FCPA. E o Rafael é graduado pela PUC, foi aluno visitante da Universidade de Barcelona, é mestre e doutor pela USP e LLM pela Stanford Law School. Ele é advogado licenciado no Brasil e em Nova York e atualmente é counsel no escritório Reed Smith. É autor do livro Monitores Corporativos Anticorrupção. Eu agradeço a todos os panelistas por aceitarem o convite para estarem aqui hoje e participarem conosco deste debate. O objetivo deste painel é discutir as principais características do FIPA, o contexto de sua criação, os desafios que a implementação dessa norma traz e seus reflexos no Brasil e na América Latina. E o intuito é fazer isso exatamente confrontando as diferentes visões do setor público, do setor privado e da academia. Fazendo uma breve introdução a respeito do tema, o FIPA foi aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos no dia 14 de dezembro de 2023 e entrou em vigor no dia 22 de dezembro do ano passado, como parte do National Defense Authorization Act, no ano fiscal de 2024. O FIPA ele é considerado uma norma complementar ao FCPA. Enquanto o FCPA tem como alvo o lado pagador da propina, isso é, punindo empresas e executivos que oferecem e pagam subornos a agentes públicos estrangeiros, o FIPA pune o lado receptor da corrupção, se preocupando com agente público estrangeiro que demanda ou aceita subornos. Antes da criação do FIPA, em 2023, as autoridades estadunidenses puniam o lado receptor da corrupção com base numa série de leis variadas, como, por exemplo, fraude ou lavagem de capitais, o que trazia dificuldades adicionais, porque eram necessárias evidências que iam além do ato de corrupção em si. O objetivo da criação do FIPA foi exatamente fechar esse ciclo de punição da corrupção transnacional e cobrir essa lacuna. Pouco mais de 6 meses depois da entrada em vigor do FIPA, no dia 30 de julho deste ano, ele sofreu significativas alterações por meio do Foreign Extortion Prevention Technical Corrections Act, antes mesmo que ele pudesse ser aplicado a qualquer caso. Num breve resumo, houve 2 grandes aspectos que foram alterados. Primeiro, foi uma mudança na localização do FIPA, que antes estava na Lei Antissuborno norte-americana e passou para o capítulo de fraudes e outros crimes relacionados, de forma que ele não mais ficasse sujeito às interpretações restritivas que são dadas à Lei Antissuborno norte-americana. A esse respeito, durante a votação de julho, os congressistas estadunidenses chegaram a afirmar que o fato do FIPA estar na lei antissuborno, de fato, criava inconsistências que impediam a norma de operar da maneira que tinha sido anteriormente imaginada pelo Congresso. Em segundo lugar, houve uma revisão
nas definições e no escopo do FIPA, para que, segundo os congressistas, ele ficasse mais alinhado ao FCPA. Nesse sentido, comparando a redação atual com a redação original do FIPA, houve uma mudança na definição de agentes públicos estrangeiros. Alguns aspectos houve uma ampliação, em outros uma redução, ainda que essa definição continue bastante ampla. Houve uma restrição importante no alcance extraterritorial do FIPA e houve uma ampliação na definição de situações consideradas ilícitas. Para explicar tudo isso com mais detalhes, eu faço a primeira pergunta ao Rafael. Rafael, boa tarde. Você poderia nos explicar quais são as principais inovações legislativas trazidas pelo FIPA, já considerando as mudanças ocorridas em julho deste ano? A que situações o FIPA se aplica? Além disso, ainda há pontos de incongruência entre o FIPA e o FCPA, apesar de serem normas pensadas para serem complementares e apesar das mudanças ocorridas em julho? Boa tarde a todos. Muito obrigado pela pergunta, Carol. Queria também agradecer ao IBRAC pela oportunidade e o Boni, Dr. Boni e a professora Maria Paula por aceitarem o desafio de debater esse tema tão interessante e atual. Antes, fazer alguns breves esclarecimentos iniciais, né? As pessoas falam que o que elas vão aqui expor não representam obrigatoriamente, né, a opinião da sua instituição ou escritório. No meu caso, isso é verdade, mas eu vou um pouco mais. Se eu falar algo extremamente polêmico, não representa nem a minha opinião. Eu estou falando apenas para fomentar o debate, né? Eu tive o privilégio de ser aluno da professora Maria Paula e aprendi muito a importância da liberdade poética, né, em ambientes como esse. Então, tudo aqui é uma encenação, de certa forma, só para provocar, e qualquer coisa que eu falar que possa ofender alguém é só para fins acadêmicos. Então, partindo aqui para a discussão, né, a gente entende isso aqui, né, todo mundo é um público qualificado, acho que falar o que a lei diz não agregaria muito. Então, eu vou tentar falar como eu vejo a lei e o que talvez a lei não diz, né? Quando a gente fala sobre Estados Unidos, legislação, o porrete deles, a gente sempre tem a verdade e a apresentação, né? Isso a gente vê em diversos aspectos. Geralmente, eles colocam uma roupagem, um rótulo diferente do que é realmente a intenção. E o FIPA está diretamente relacionado com o FCPA. Então, qual que é o argumento bonito do FCPA? O argumento bonito do FCPA, acho que todo mundo aqui conhece, né, o FCPA, mas, em linhas gerais, é a lei que vai punir a corrupção transnacional, focando no lado que fornece, né, o pagador da propina. E aí tem uma restrição para quem vai ser aplicável, para os, né, emissores americanos, para as US persons, tem exceções de determinadas práticas ocorridas lá. E a argumentação bonita disso é que as empresas americanas são extremamente éticas, atuam no nível maior de compliance, e quando elas vão participar de negócios fora dos Estados Unidos, elas estão numa desvantagem, porque as empresas de fora, corruptas, pagam propina, e as empresas americanas perdem negócio, então temos que nivelar fazendo o FCPA. Na prática, né, toda a lei pode ser instrumentalizada. Isso é um aspecto até interessante e atual, que é como que o FCPA foi instrumentalizado em algumas administrações para prevalecer, para atacar de forma prioritária empresas estrangeiras em detrimento das americanas, e como o FIPA também pode ser usado como um instrumento de estabilização de alguns países que não estejam alinhados e etc. Mas, de modo geral, a resposta bonita do FIPA o FCPA é maravilhoso, mas o FIPA não pegava o agente corrupto. Então, a gente tem que ter essa lei para conseguir corrigir isso. E qual que é o foco na prática? A gente tem dois focos diferentes dessa lei. Um foco são os inimigos declarados dos Estados Unidos, esses países como Rússia e China, que têm uma atuação de empresas públicas e agentes públicos corruptos, que recebem propina, que usam isso para manter o poder e etc., que são esses grandes aí, inimigos que não vai ter muito a ver com um uso menos instrumental da lei. E a gente tem esses outros países, essas democracias, esses mercados onde os Estados Unidos têm tentado ganhar mercado, e aí o FIPA é extremamente importante. Por que o FIPA é importante? Porque quando a gente estava numa situação na qual uma empresa estrangeira não sujeita à legislação americana pagava propina por um agente público, oferecia,
em uma concorrência com uma empresa americana, a empresa americana não tinha nada para fazer, porque essa empresa não poderia ser penalizada pelo FCPA, e o FIPA traz esse agente público que solicitou a propina para uma empresa americana por meio de uma instrumentalidade americana, um banco, etc., para a jurisdição americana. E isso faz com que o FIPA possa atingir onde o FCPA pode não atingir. E aí a gente tem várias formas dos Estados Unidos pressionarem esses países a atacarem esses agentes públicos corruptos esses agentes públicos corruptos que não estão sendo perseguidos porque a legislação, a autoridade local não tem interesse. Podem ser pressões econômicas, pode ser pedidos de extradição e etc. E aí que o FIPA ganha um valor. Alguns desses pontos são interessantes, se a gente quiser desenvolver mais, vai ser um prazer. Mas se fala muito do FIPA, que é o seguinte, muitas pessoas vão falar, antes a empresa americana recebia um pedido de propina e aí agora ela vai poder falar para o agente público, olha, se eu te pagar, você pode ser preso. Isso parece uma interpretação ingênua e sem sentido da lei. Na prática, o que vai acontecer? As empresas americanas elas vão receber esse pedido e elas vão falar, bom, eu tenho um pedido de corrupção, ou eu não faço, ou eu não pago e perco o negócio, ou eu reporto e tiro esse agente que está tornando o processo competitivo assimétrico. E aí, fazendo isso, você ganha duas coisas. Uma é uma proteção, porque você conseguiu trazer essa situação numa luz positiva para as autoridades. Isso pode ser parte de um acordo firmado ou não, uma cooperação. Mas você também vai ter a ajuda das autoridades americanas, do governo americano, tentando quebrar essa corrupção estrutural para que a empresa americana possa concorrer em situações de igualdade. Então, em relação às mudanças, como você falou, a gente tem agora o agente público sendo sujeito à penalização. Isso vai se aplicar para essa situação em um aspecto mais amplo do que o FCPA. E em relação a incongruências, tem alguns pontos que vão precisar ser ajustados. Muito foi ajustado com a revisão em junho. Mas a gente tem uma questão que me parece incongruente, é que a multa e a pena do agente público ela é muito maior do que a pena e a multa do FCPA, o que me parece sem sentido. Imaginar que um agente público vai pagar uma multa aí de, sei lá, quantos... 1.000 vezes 3, não sei o quê, sendo que... tenho aqui anotado exatamente o valor da multa, mas a questão é que parece que se está pedindo mais dinheiro, querendo botar o agente público mais do que o executivo, que teria muito mais poder, então isso é um problema. Uma outra incongruência é que existe uma política de reporte voluntário do DOJ, que pode ser um instrumento que vai aumentar reportes de casos para o DOJ, mas agentes públicos não podem reportar. Então, você tem uma situação onde o agente público pode ser penalizado, mas ele não pode reportar. Então, como fica o agente público quando ele teve pedido? Ele vai precisar, de certa forma, só se valer das autoridades locais. Para isso, que pode ser bastante complicado, porque a empresa pode ser uma doadora, pode ser uma influência, então ele fica meio desamparado, o agente público, nesse aspecto. E eu acho que esses são os principais aspectos que eu acho que eu iria mencionar nesse primeiro momento. Obrigada, Rafael. E, professora Maria Paula, na sua análise, qual foi o contexto geopolítico que levou à criação do FIPA? Obrigada pela pergunta. Obrigada a todos membros do IBRAC pela organização, pela oportunidade do debate. Contexto geopolítico e FIPA, contexto geopolítico e FCPA, contexto geopolítico e a porosidade entre o conceito de jurisdição como reflexo de soberania. Eu tenho uma resposta muito objetiva. Eu acho que a FIPA nasceu no contexto de mudança das cadeias produtivas da China para o México. Com o mesmo grau de liberdade poética do Rafael, pode ser que eu mude de ideia amanhã com novas pesquisas, mas o timing da pandemia e da resposta do governo Biden seria muito coerente para essa transformação. Nesse sentido, vale a pena também contextualizar como a literatura considera a efetividade da FCPA, que
existe desde 1977 e é criado explicitamente como uma reação ao escândalo, um primo do escândalo do Watergate do governo Nixon, e que fica sem casos ou com casos apenas simbólicos até o início dos anos 2000. Qual é a explicação que os teóricos dão acerca disso? Durante o contexto da Guerra Fria, a existência do FCPA de maneira estritamente simbólica para o público americano bastava. Com o fim da bipolaridade e com a ascensão de outros núcleos de poder, a disseminação da ideia anticorrupção se tornava, de fato, uma necessidade. E, através dos mecanismos de peer pressure, da construção dos novos consensos no pós-guerra, e eu refiro-me, por exemplo, à necessidade de atenção aos elementos de corrupção para os empréstimos do Banco Mundial, com as primeiras aparições no final dos anos 90, as normas da ONU, a Convenção Anticorrupção, o reconhecimento da OCDE de que não seria mais possível que os Estados-membros aceitassem que, nos países sedes das empresas, a declaração de propina fosse feita no imposto de renda, mudam a concepção e mudam a tolerância acerca da corrupção. E aí a gente inaugura um novo capítulo de compliance e governança para o mundo inteiro, algo que não fazia sentido antes. Claro, dentro desse grande movimento, a FIPA é uma peça no curtíssimo tempo, mas eu imagino isso como um recorte da relação global pós-pandemia. Será que eu estou certa? Muito obrigada, professora Maria Paula. Como sempre, uma análise bem crítica de todo o contexto. E, Boni, pensando agora nos principais desafios da implementação do FIPA, a gente sabe que são vários, quais seriam, na sua opinião, esses principais desafios da perspectiva do Estado brasileiro? Bem, boa tarde aos meus colegas de mesa, professora Maria Paula, Carolina e Rafael, um prazer conhecê-los hoje. Queria inicialmente agradecer ao IBRAC pelo convite, o Dr. Renê Medrado, o Dr. Rafael, que está aqui. Já conheci, brigadíssimo pela oportunidade. A gente valoriza muito esse tipo de diálogo entre o setor público e o setor privado. Esse é um governo, nós temos hoje um governo no Brasil que sabe bem promover esse diálogo, e nós, na Advocacia Geral da União, reverberamos isso, de maneira que todos nós estamos muito gratos com esse convite. Há uma relação, eu fico muito feliz em ver o IBRAC desenvolvendo o seu braço de compliance, né? Eu estava aqui conversando no café, sei que há uma tradicionalidade no Instituto, no ambiente do debate da concorrência, que o debate de compliance é um pouco mais recente, mas eu fico muito feliz em perceber esse desenvolvimento, porque, para mim, e como as respostas dos colegas já deixaram claro, a política concorrencial e a política anticorrupção no mundo andam de mãos dadas, né? De mãos dadas, são irmãos siameses. O direito internacional, que é um pouco mais o meu ramo, testemunha disso, né? A Convenção da OCDE nasce com as preocupações concorrenciais que provavelmente iluminam também a adoção da FIPA, né? Como o Rafael explicava, e a professora Maria Paula complementava. E talvez aqui nós estejamos diante de um novo instrumento que é filho exatamente dessa relação umbilical entre esses dois universos. Em termos de desafios para o Brasil, bom, o que uma lei americana tem de desafio para o Brasil? A gente pode responder essa pergunta em diversas dimensões. Eu destacaria pelo menos 3. A primeira é a dimensão econômica, e aqui eu vou talvez só, enfim, dizer com outras palavras o que já foi colocado por Rafael e a professora Maria Paula. A gente tem aqui um potencial, uma legislação que potencialmente pode ser utilizada para alcançar agentes públicos brasileiros que demandem propina de empresas que não seriam eventualmente alcançadas pela FCPA. Até aí tudo bem, nós vivemos um Estado que tem
repúdio à corrupção, nós temos uma sociedade que tem repúdio à corrupção, nós temos um sistema de justiça com um aparato multi-institucional que procura prevenir e combater a corrupção. Vocês tiveram hoje aqui a CGU, né, o colega Marcelo esteve por aqui, nós temos ministérios públicos, polícias, enfim. Não falta instituição pública no Brasil ligada ao sistema anticorrupção. Qualquer lei que venha para punir corrupção, a princípio, é positiva. O problema é que, em razão dessa dimensão econômica que o tema tem, a gente pode muito bem imaginar que aquela mesma instrumentalização que nós vemos, em alguns casos, da FCPA se repita aqui. Trazendo, então, essa preocupação para a segunda dimensão, que é a dimensão jurídica, né? O direito internacional anticorrupção, ele lida bem com a ideia de que países exercerão, de alguma maneira, jurisdição extraterritorial. O direito internacional, o consenso entre os Estados, traz exemplos em que a convivência de jurisdições para conhecer de um mesmo fato é possível. Tomemos, por exemplo, a Convenção da OCDE para a punição do suborno transnacional, que me referi anteriormente. A Convenção determina que os países devem punir a corrupção ativa, né, a prática da corrupção por um agente que oferece a corrupção, e determina que os países exerçam jurisdição sobre esse fato, a princípio em razão do lugar, ou seja, se a corrupção foi praticada, foi cometida dentro do meu país, eu tenho a obrigação internacional de tipificar e punir aquela conduta. E a Convenção também diz, se você tiver como, exerça também jurisdição em razão da pessoa. Ou seja, se um agente, um nacional do seu país, está no exterior e oferece corrupção, e se você tiver como exercer jurisdição, inclusive criminal, em razão da pessoa, né, ratione personae, como dizem, né, os livros, exerça também. Então, a Convenção parte desse pressuposto para dizer, se um caso concreto apontar multijurisdicionalidade, ou seja, a existência de várias jurisdições sobre o mesmo fato, as jurisdições deverão se coordenar. Né? Artigo 4º, parágrafo 3º da Convenção. A Convenção não diz, né, não legitima a jurisdição exorbitante, eu diria, que autoridades estadunidenses passaram a exercer na aplicação da FCPA. Nenhuma dessas duas bases jurisdicionais, a jurisdição em razão do lugar e a jurisdição em razão da pessoa, esgota todas as instâncias de investigação e punição que as autoridades americanas adotaram e implementaram utilizando a FCPA. A gente tem casos de punição de empresas com relacionamentos muito frágeis com a jurisdição americana. Né? Não eram empresas americanas. A corrupção não foi praticada nos Estados Unidos. E, ainda assim, a FCPA foi aplicada. O que temos aqui? Qual é o cenário que se avizinha na aplicação da FIPA? A primeira leitura nos traz a mesma preocupação. Né? Você tem ali, na definição da ofensa, né, das ofensas, o colega Rafael já fez uma excelente introdução ao texto legal. Você tem ali, a princípio, né, em parte pelo menos, a ideia de que a exigência de corrupção, de propina, ela será punida, de acordo com a FIPA, quando a exigência for praticada no território americano, mas você tem válvulas de escape no texto, que podem trazer os mesmos problemas de exorbitância jurisdicional que a FCPA aponta historicamente. E aí você pode se deparar com problemas concretos dessa multijurisdicionalidade, ou seja, casos em que a exigência de corrupção ela foi praticada, ela foi investigada e punida nos Estados Unidos e aqui, né? Porque aqui isso também é crime. Você pode ter problemas de litispendência, de bis in idem, você pode ter dificuldades na execução dos comandos de aplicação da lei, surge uma série de dúvidas. E para nós, para encerrar minha primeira parte, Caroline, na terceira dimensão, existe uma dimensão mais institucional na própria advocacia geral que diz respeito ao nosso papel em relação a isso. Por quê? Porque, a princípio, um agente público nacional age em nome do Estado. O agente público ele é uma longa-manos do Estado. Ele é a personificação do Estado.
de alguma maneira, a presunção é de que o agente público atua no exercício das suas funções e no limite das suas funções legais. Tanto assim que, a priori, o agente público acusado de um determinado ato pode solicitar a defesa da Advocacia Geral da União em seu favor. E aí cabe a nós apreciar se o pressuposto de atuação da Advocacia de Estado permanece. Se, de fato, é verossímil a alegação de que o agente atuou no exercício dos limites da sua competência, a defesa se coloca. Se não, não. Se não, a resposta é: lamento, você não terá a defesa do Estado, recorra à defesa privada. Em que medida nós teremos um papel na execução dessa lei? Em que medida nós seremos chamados por agentes públicos brasileiros que se veem injustamente acusados, que se verão injustamente acusados, a defendê-los na aplicação dessa lei? É algo que, enfim, é muito cedo, né, tentar antecipar essa resposta, mas é uma pergunta que se impõe. O futuro dirá o que nos espera. Então, a princípio, são essas as três dimensões: a econômica, a jurídica e a institucional, que podem trazer reflexos aqui para o nosso país. Obrigada, Boni. E trazendo alguns desafios específicos da dimensão jurídica, como lidar especialmente com a questão da estabilidade dos funcionários públicos brasileiros, o risco de bis in idem e a possibilidade dos Estados Unidos não obterem o resultado inicialmente desejado, por exemplo, em razão dos limites existentes à extradição de nacionais? Bom, como eu disse, há de fato uma potencial incidência de bis in idem, há uma potencial preocupação aqui quanto aos limites da jurisdição americana. Eu acho que isso decorre em razão, sobretudo, do fato de que é possível que a FIPA tenha uma aplicação judicial nos Estados Unidos maior do que a FCPA. Como vocês sabem bem, as autoridades de execução da FCPA têm instrumentos pelos quais, muitas vezes, os casos não chegam ao judiciário, né? A FCPA é instrumento, muitas vezes, de obtenção de um acordo. As empresas, muitas vezes, não têm outra saída a não ser cumprir aquele acordo. Não tem outra saída a não ser negociar. E, chegando a um acordo, não tem outra saída a não ser pagar a multa que tiver que pagar, instituir o programa de compliance que tiver que instituir, né? Muitos dos casos não chegam aos tribunais americanos, né? E aqui, né? E quando a gente trata da FIPA, teremos o mesmo formato? Talvez aqui a gente lide com casos que cheguem em maior quantidade ao Poder Judiciário. E aí nós teremos, eventualmente, sentenças em aplicação dessa lei contra agentes públicos brasileiros. Bom, muito bem. Eu consigo imaginar diversos casos em que esses agentes não residirão nos Estados Unidos, obviamente, são funcionários públicos aqui, são nacionais brasileiros, né? Potencialmente não possuem bens no exterior que possam ser arrastados, embargados, bloqueados para cumprimento ou para pagamento de uma multa, né? Parece provável a necessidade da jurisdição americana de contar com a cooperação da jurisdição brasileira. E aí nós seremos chamados a, de alguma maneira, legitimar essa sentença judicial americana aqui. O judiciário brasileiro se preocupará com as bases de jurisdição a que me referi anteriormente para atribuir legitimidade ao comando judicial estrangeiro? O judiciário americano atribuirá legitimidade para, eventualmente, cogitar a execução da sentença que, num caso de nenhuma ou pouca conexão com a jurisdição americana? São perguntas que se colocam. Tudo vai depender da capacidade da jurisdição americana de ser autossuficiente na investigação, persecução e execução do produto de aplicação da FIPA. Quanto mais cooperação ela precisar, maiores serão as críticas a que ela se sujeitará. E as dificuldades. Imaginemos de novo o caso do funcionário público brasileiro, o brasileiro nato, condenado por um crime nos Estados Unidos. Ora, a princípio não caberá a extradição, a que poderá recorrer à jurisdição americana.
O direito internacional penal traz outros instrumentos, né? A cooperação jurídica internacional em matéria penal traz outros instrumentos para se atribuir executoriedade a um comando de natureza criminal. Para os casos em que a extradição é inviável, a princípio, a autoridade que recusa a extradição, ou a jurisdição que recusa a extradição, tem a obrigação de exercer persecução sobre o crime. Ok, mas não é isso que os americanos gostariam de ver, porque ele já exerceu nessa minha hipótese. Mas eles poderão buscar, eventualmente, a transferência da execução da pena, né? Vide caso Robinho, né? Talvez o caso mais famoso no Brasil, e muito recente, de transferência de execução da pena, após o Brasil recusar a extradição do ex-jogador de futebol para a Itália, onde ele foi condenado por estupro, né? Então, talvez seja disso que nós estamos falando. Eu acho que a estabilidade do servidor público, a princípio, não sei, talvez não seja o maior dos problemas. Isso não impediria, eu não, aqui pensando alto, o cumprimento da sentença. Mas, certamente, a sua nacionalidade impedirá a extradição e talvez, então, se deva buscar, digamos, medidas secundárias na cooperação internacional criminal para dar vazão a esse comando da jurisdição americana que procura punir, nesse exemplo, o funcionário público brasileiro. Idem em relação à execução patrimonial, né? Pagamento de multas e condenações dessa natureza. Obrigada, Boni. São realmente muitas as questões, muitos desafios. E, ainda falando a respeito de desafios, Rafael, quais seriam, na sua opinião, os principais desafios na implementação do FIPA, só que dessa vez de uma perspectiva dos Estados Unidos? Obrigado. Eu acho que muitos dos desafios, né, que o Dr. Boni colocou são desafios que vão influenciar muito a capacidade das autoridades americanas conseguirem atingir o objetivo, né? O Dr. Boni mencionou a questão de litispendência, bis in idem, desafios institucionais. Tem vários outros que eu também poderia mencionar que vão acabar gerando problemas. Tem essa questão muito importante da extradição. Quem olha isso de uma forma rápida vai pensar, pô, o cara é agente público brasileiro, ele não pode ser extraditado, ele não vai para os Estados Unidos, resolveu. Mas a ideia dos Estados Unidos é atacar o cara em qualquer outro país dos diversos que ele tem acordo de extradição. Então, essa pessoa ela não vai mais poder ir para quase qualquer outro país, o que acaba sendo um impacto relevante. Inclusive, o congressista que submeteu essa lei e levou até a aprovação, ele falou, o agente público não vai mais poder visitar a Disney. Acabou a Disney para o agente público. Mas a gente vê de muitos casos de comida de bola, a pessoa vai lá, acaba sendo presa, então é uma forma que os Estados Unidos tentam pegar. Tem a questão das provas, né? A gente tem um sistema aqui, isso é uma questão que, né, a professora Maria Paula e eu discutimos muito, que é a diferença de sistemas jurídicos, né? A gente está num sistema de civil law, eles têm um sistema de common law. E a questão da legalidade das provas, da produção da prova, da forma de reagir a um pedido de informações, de um depoimento é totalmente diferente, né? A gente fala muito dos desafios dos transplantes jurídicos, né? Até um termo de uma literatura que a professora me indicou quando eu estava fazendo uma pesquisa que tocava no tema, que se usa o termo transplantes jurídicos porque falar em tradução jurídica seria inapropriado. Por que um transplante? Porque um transplante ele exige várias outras medidas em paralelo à própria mudança do órgão, que é um remédio para não ter rejeição, uma pessoa compatível, um acompanhamento. Então, quando a gente fala de qualquer instrumento criado em um sistema de common law aplicado num sistema de civil law, a gente já tem diversas complexidades. Quando a gente fala aplicar isso em jurisdições de alto grau de corrupção, a gente aumenta ainda o grau. Quando a gente fala disso em relação a agentes públicos, a gente entra num cenário do ruim do ruim. E existe uma dinâmica americana que os Estados Unidos é muito bom em punir, mas ele é muito ruim em condenar quando não faz um acordo. Muitos dos casos eles não são testados ao limite. E muito que ocorreu na Lava Jato foi isso. Foram feitos acordos que não testaram a lei. E quando se foi se revisitar, sempre se achava um motivo. Muitas dessas reversões hoje que nós temos nas decisões são por falhas processuais. E aí, o que a gente vê é que essas falhas nem foram testadas num outro contexto de pacto de sujeição do porrete americano no contexto de Lava Jato. E a gente tem uma diferença muito grande que nos Estados Unidos, quando você é processado, é como se fosse uma mistura de um escape room com um taxímetro, né?
Você começa a gastar muito dinheiro para se defender, e cada semana é isso, e milhões e milhões. Então, chega uma hora que você fala, não quero nem saber se eu sou culpado ou se eu não sou, eu quero acabar com isso. E também tem uma outra questão que, né, que a gente discutiu bastante, que é a natureza das pessoas jurídicas. Aqui no Brasil, a gente tem muitas empresas familiares. Então, quando o cara ele paga, ele está pagando do bolso dele. Quando ele confessa, ele pode ser preso. Nos Estados Unidos, o que você está fazendo? Você está tirando o dinheiro do investidor, num capital social pulverizado, onde você é um executivo, e o que você pode fazer? Ou coopera ou me ferro. Depois, se você não tem nada a ver, você se ferrou porque você não fez o melhor acordo, porque você não cooperou. Ou seja, lá você tem todos os incentivos para cooperar, para finalizar. Aqui, um agente público ele vai ter todos os interesses para fugir, para se defender, para não fazer nada, até porque se ele for pego, ele não vai ter nem ativos, né, como o Dr. Boni bem colocou, raramente vai ter. Então, a gente tem um desafio que é a pouca eficácia prática em relação ao processo. Eu acho que essa eficácia vai ser muito mais forte em relação às articulações de Estado com Estado, Estados Unidos com o Brasil, basicamente falando, olha, esse agente aqui está prejudicando os interesses das minhas empresas. Se você não tomar uma medida, eu vou te retalhar em tal aspecto e tal. Juridicamente, é uma lei de difícil aplicação. Pelo que a gente está vendo, vai demandar bastante dessa questão de cooperação internacional e coordenação entre os vários estados. E pensando exatamente nisso, eu pergunto ao Boni novamente, qual é a percepção dos órgãos públicos brasileiros sobre o FIPA nesses termos de cooperação internacional e coordenação? Há formas, na sua opinião, de mitigar potenciais conflitos de interesse entre o Brasil e os Estados Unidos? Olha, Carolina, eu diria que é muito cedo para dizer qual é a percepção dos órgãos brasileiros, né? Na Advocacia Geral da União, pelo menos, a reflexão que a gente tem ainda é muito recente. Eu diria que em outros atores do sistema de justiça anticorrupção no Brasil ela é nenhuma. A inexistência de casos envolvendo o Brasil, até o momento, ela não despertou, digamos, o interesse das autoridades brasileiras quanto a isso. Eu acho que é muito cedo, acho que seria prematuro aqui a gente antecipar qual será a posição. Como eu disse, eu acho que a gente pode ter aqui um ator novo no Brasil em relação ao FCPA, que é o judiciário, né? A depender sobre como os americanos vão conseguir dar vazão, né? Instrumentalizar, implementar a lei por lá. Então, a gente está diante realmente de um cenário de muita incerteza. Em termos gerais, o Brasil é um país que tem uma longa tradição de cooperação internacional, uma longa tradição de cooperação jurídica internacional, inclusive com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um parceiro estratégico, é um parceiro importante não só na solução de casos concretos, individuais, mas também um parceiro na construção do arcabouço normativo internacional, né? Nós temos inúmeras divergências, que fique claro, né? Obviamente, mas acho que a importância das relações econômicas que os países possuem entre si e o papel de liderança regional que ambos exercem também faz com que eles sejam parceiros necessários, né? E a relação ela é, em termos gerais, positiva. Em termos gerais, positiva. Há muitas convergências na agenda anticorrupção, e isso se reflete na solução de casos concretos, de novo, né? O Brasil também tem uma tradição recente, e aqui já focando um pouco na responsabilização de pessoas jurídicas, uma tradição recente de coordenação interjurisdicional, né? Meu colega Marcelo estava aqui mais cedo, ele cuida diariamente disso. A gente tem lá na CGU, em parceria conosco também na AGU, muitos casos de aplicação da LAC em que a gente tem um diálogo com autoridades estrangeiras para a solução de casos concretos. Então, seja por essa longa tradição em cooperação internacional geral, seja pela recente experiência na coordenação interjurisdicional de casos de corrupção transnacional, eu acho que o Brasil vai estar de portas abertas para discutir, dialogar sobre a utilização desses mecanismos no combate à corrupção e, eventualmente, na aplicação da FIPA. Agora, né, tudo depende, como eu disse lá no início, da forma como a lei se refletirá naquelas dimensões a que me referi, né, na dimensão econômica, na dimensão jurídica,
Na medida em que o Estado brasileiro perceba que a FIPA está, de fato, né, como alguns anunciam, sendo instrumentalizada para proteger, né, empresas americanas no cenário de competição internacional, na medida em que a lei seja instrumentalizada para fins mais econômicos do que criminais ou de justiça, é claro que isso vai chamar a atenção do país. Acho que o Brasil aprendeu muito nos últimos anos. O Brasil viu a instrumentalização de leis anticorrupção para o enfraquecimento da capacidade concorrencial de empresas brasileiras. O Brasil viu a deterioração de mercados de bens e serviços fornecidos por empresas brasileiras em razão da aplicação de leis estrangeiras, e nós estamos, digamos, de olhos abertos, né? Estamos vacinados. Há, claro, divergências entre os atores no Estado quanto a isso, mas acho que hoje há uma percepção muito crítica. Vamos ficar de olhos abertos. Na medida em que a lei for bem aplicada, como eu disse no início, o Brasil tem uma política anticorrupção muito forte e é de nosso interesse que essa política caminhe bem, né? Tudo vai depender dos casos concretos. Por enquanto, não tivemos nenhum caso concreto, mas, aparentemente, eles vão ser necessários para responder as várias perguntas. E, professora Maria Paula, como a gente viu aqui, são muitos os desafios. Na sua análise, o FIPA tem o potencial de, efetivamente, fortalecer o combate à corrupção transnacional, como é o objetivo da norma? Ou a sua implementação é tão desafiadora que há um risco de ser um tiro no pé, por exemplo, do governo norte-americano? Eu acho, Carolina, que tende a fortalecer, sim, inclusive porque os indivíduos vão se sentir muito expostos, né? Todos os servidores públicos, potencialmente do mundo, com restrições a viagens de turismo. Tiro no pé? Jamais. Jamais. A estrutura americana conta com uma ferramenta muito oportuna para que eles jamais errem. E o nome dessa ferramenta é discricionariedade. Então, estudos otimistas dizem que o whistleblower que oferece uma boa dica vê a sua delatio criminis, né, prosperar em 15% nos casos na Securities and Exchange Commission, em 20% dos casos no Department of Justice. Eu já ouvi de percentuais muito menores, mas esses dados aparecem em alguns artigos acadêmicos. De modo que qualquer risco de tiro no pé fica no grande percentual da inação. Se, de alguma maneira, os procuradores americanos se sentirem inseguros economicamente, politicamente, institucionalmente, juridicamente, eles têm a ferramenta ideal para a inação. Então, só pode dar certo. Parece um ganha-ganha. E, pensando agora nos reflexos e nos impactos, Rafael, quais são os possíveis impactos da implementação do FIPA nas atividades do setor privado? E aí, pensando aqui, Brasil e Estados Unidos. E quais seriam as necessidades de adequação por parte das empresas brasileiras? Pensando também, aí, num segundo momento, especificamente no Brasil. Obrigado, Carol. Só um pequeno comentário em relação ao ponto da professora Maria Paula, é que um outro risco, e que se vê em muitos casos de um país impondo sanções contrárias, né, aos interesses, é as outras jurisdições começarem a processar agentes públicos americanos, que aí isso faria um retrocesso. Então, é um aspecto também a ser considerado no ponto dos desafios. O que a gente tem sugerido em relação ao FIPA, do ponto de vista mais pragmático? Primeiro, só uma consideração. O DOJ, ele faz recomendações, os guidelines, etc. Muitas das coisas que eles fazem fazem sentido e algumas coisas não fazem sentido. Então,
Uma coisa muito importante é não sair correndo em relação a toda a recomendação, atender todas as exigências, quando é uma coisa que não faz sentido. Querer exigir que nenhum funcionário use o WhatsApp, para eles é fácil, não dá SMS. Né? Mas estou dando um exemplo. Então, o que a gente fala? O FIPA talvez permita que alguns ajustes nas suas políticas, procedimentos e treinamentos e processos sejam feitos sem um custo muito alto, que vai ser um nice to have ou uma coisa legal para as autoridades entenderem que vocês estão acompanhando e etc. Isso é uma alteração pequena na política para ajustar as definições de agente público, para incorporar os aspectos onde o FIPA foi um pouco além, que é o agente público que foi selecionado ainda que foi eleito ainda não entrou no office, né? Ou quem está agindo em nome deles. E também essa questão do senior government official, que vai ser um ex-presidente, etc., que é uma coisa importante e não vai dar trabalho nenhum e nem custo para fazer. Também tem uma questão nos treinamentos, que a forma de reagir a um pedido de corrupção, hoje ele muda. Antes a empresa não tinha muito o que fazer, ela recebia um pedido, o que ela ia fazer? Hoje ela vai ter que saber. Ela vai reportar, ela não vai reportar, que tipo de evidência, vai botar por escrito, não vai. Tem muitos clientes que pedem determinadas coisas, eles não querem receber por um e-mail. Por quê? Porque nos Estados Unidos você recebe um supina, você tem que mandar para a autoridade. Aqui no Brasil, você destrói, a pena é muito menor. Nos Estados Unidos, se você matou alguém, você mentiu que você matou, é pior do que se você ter matado. Então, essas empresas começam a saber como que a gente vai processar, como que a gente vai receber, como que a gente vai fazer em relação a isso, porque isso tem a ver com outro aspecto. Os novos acordos de Non-Prosecution Agreements, os Deferred Prosecution Agreements, os acordos, eles estão entrando que, além da obrigação de reportar práticas de violação ao FCPA, também tem que reportar de FIPA. E mesmo que não estejam no acordo, isso vai ser esperado no âmbito de uma cooperação. Então, é importante que as empresas considerem que pedidos de corrupção vão ser considerados como algo a ser de interesse das autoridades estrangeiras, que deve ser reportado, e isso é uma questão prática também para elas. Um outro ponto interessante é que existe essa nova política do DOJ de reporte voluntário, e ela remunera de forma muito agressiva quem reporta, pode chegar a 30% dos primeiros 100 milhões. Então, o que você pode ter? Você vai ter um denunciante de boa-fé que reportou uma prática. A empresa, antes, ela tinha maior controle do que fazer com isso. Isso está para prescrever, isso não vai detectar. Hoje, ela tem um risco do agente público de boa-fé falar: a empresa não afastou o cara, não tomou a medida, eu vou lá para o DOJ ganhar dinheiro. E aí, isso pode também ter algum aspecto de FIPA, porque pode ser, olha, minha empresa pagou propina para aquele. Então, essa política pode ser um instrumento que vai também aumentar os casos. E aí você vai ter que saber também que, quando você receber um reporte, hoje existe uma preocupação muito maior de deixar o denunciante confortável de que a empresa tomou as medidas, de que não houve, porque senão a empresa vai estar na pior situação, que é a denúncia, o fato de chegar na autoridade e ela não poder se beneficiar de todos esses enormes benefícios que a autoridade atualmente dá pelo reporte voluntário, tempestivo, completo e etc. E existe um risco também de, nessa instrumentalização, não diria instrumentalização talvez, mas nessa forma de usar a lei para pegar, de falar que a empresa, ela, de certa forma, é né, eles usam o termo, né, aiding ou abiding, como se fosse ajudou, participou do pagamento para o FIPA e tentar usar o FIPA para colocar a empresa, mesmo que não, quando o FCPA não pode por qualquer outro motivo. Então, acho que esses são pontos bem práticos e relevantes. Perdão. Muito importante mesmo. E quais as consequências do FIPA para a administração pública federal brasileira, Boni? Pensando agora, né, no outro lado da moeda, no setor público. Olha, acho que para a administração pública em geral, claro que é bom você imaginar que, em tese, no mundo ideal, você vai ter um instrumento que vai despertar a atenção do país para casos de agentes públicos brasileiros que estão exigindo propina, né? Isso parece ser suficientemente bom. Agora, há todas aquelas dúvidas e inseguranças que a gente manifestou aqui antes. Do ponto de vista institucional, também temos aquele questionamento sobre em que medida nós vamos nos envolver na Advocacia Geral da União com esses casos, na medida em que, como eu disse, o agente público brasileiro ele é, a princípio e por presunção,
um agente do Estado, um agente da União, se for um agente federal. Agora, nós podemos ter vários envolvimentos também, em vários momentos de envolvimento com esses casos, né? Se não na defesa do agente público, porque, enfim, derrubaremos a presunção de exercício regular da atividade pública, nós podemos ser chamados a nos manifestar em momentos posteriores do procedimento. Me referia antes a essa provável ausência de autossuficiência da jurisdição americana, né, para conduzir seus processos. É possível que nós sejamos chamados a se manifestar em iniciativas de pedidos de cooperação da jurisdição americana ao Brasil, sobretudo se elas forem levadas ao judiciário brasileiro. Tem um ponto que é interessante em relação a isso, né? A gente falava aqui sobre a proibição de ir passear na Disney, né? que Rafael trazia. Essa é uma medida interessante. A denegação de entrada, né, um nome que mais ou menos recebe mundo afora, tem, de fato, despertado muita atenção do ambiente anticorrupção. E eu não duvido que esse seja um instrumento muito utilizado aqui. É claro que é uma medida secundária. Eu não imagino que uma jurisdição anticorrupção estaria satisfeita em só proibir que aquele agente supostamente corrupto, tido como corrupto, né, deixe de ir à Disney ou a Miami, né? Mas é algo que eu consigo ver, sim, no futuro. Nós, inclusive, agora, na última reunião plenária da GLOBI, né, a Rede Operacional Global de Autoridades da Lei Anticorrupção, adotamos diretrizes sobre a denegação de entrada. É um instrumento que inicialmente até foi muito propagado pelos Estados Unidos, mais recentemente a China tem colocado muita força sobre esse instrumento, né? Nas nossas diretrizes procuraram, na verdade, estabelecer ou anunciar boas práticas ou caminhos que podem ser adotados pelas autoridades públicas para essa denegação de entrada. É verdade que o Brasil, de alguma maneira, permite esse tipo de providência, né? O Brasil pode negar vistos de pessoas condenadas no exterior, né? Essa é uma possibilidade prevista na legislação brasileira. De alguma maneira, isso não é estranho. A diferença é que nós não temos a Disney aqui, né? Mas talvez o Rio de Janeiro seja um lugar, né, que fará falta a agentes estrangeiros, né? Todo respeito a São Paulo, tá, pessoal? Não me levem a mal, né? São Paulo também tem, eu sei, né, as suas atrações. O fato é que talvez seja esse um caminho, né? Um caminho de operacionalização prática da lei. É isso. A gente está no mundo por ser descoberto, né? Veremos no futuro o que será dele. Cenas dos próximos capítulos. E, professora Maria Paula, de acordo com a sua análise, a implementação do FIPA traz especiais consequências para os países da América Latina em geral? Eu acho que sim. Esses testes inaugurais da FIPA devem ser feitos em agentes de países alinhados. Então, não seria estratégico do Departamento de Justiça americano implementar uma sanção contra um agente público de um país que não seja perfeitamente alinhado. E entre Europa e América Latina, entre os dois grandes núcleos de alinhamento, por alguns fatores, eu imaginaria os casos inaugurais, ou os maiores casos, ou os mais rumorosos na América Latina. Eu acho que é necessário uma atenção especial dos países latino-americanos. Além daquela menção inicial da grande coincidência da lei aparecer no contexto de mudança das cadeias produtivas para a América Latina. Obrigada, professora. Espero que o relógio não tenha assustado.
Ainda que esteja parecendo o tempo esgotado, eu gostaria de abrir para perguntas da plateia, se alguém tiver alguma pergunta. Não, eu tenho perguntas adicionais, se você quiser. Acho que a gente tem mesmo que encerrar, mas eu queria muito agradecer. O tema do FIPA é super interessante e foi tema do painel de abertura, né? A questão que o Brasil teve com a França recentemente em relação a uma pauta ESG sendo utilizada ali como mecanismo de pressão comercial. E a professora trouxe bem talvez uma preocupação, né, de o FIPA também ser uma ferramenta geopolítica aqui. E aí é uma pergunta muito técnica, assim. Acho que primeiro uma reflexão sobre, né, a questão da América Latina, talvez como centro de aplicação do FIPA, e se não é mais um instrumento de constrangimento da jurisdição americana em relação às jurisdições de outros países, de dizer, olha, tá vendo, eu puno os seus agentes que vocês não punem. Né? E a segunda, aí, a pergunta técnica sobre isso é o seguinte, tá bom, o FIPA pune um agente com uma multa. Então, vamos supor que tem um agente público brasileiro que é acusado de ter praticado um ato de corrupção. Há uma multa. Esse dinheiro vai para o erário americano? O que me parece, assim, com uma lógica de bem jurídico bizarro. Né? Então, ou esse dinheiro é revertido de alguma maneira para o país vítima, né? E aí, muito rapidamente, acho que pergunta mais para o Boni, vamos supor que a jurisdição brasileira considerou que não houve provas suficientes aqui, ou não houveram provas suficientes do ato cometido pelo agente público. Né? Só que lá teve o acordo, porque a empresa entregou tudo lá e não entregou aqui. Lá ele é condenado. Né? 2 minutos para responder essas perguntas super simples, mas era esse o ponto, gente. Obrigado. Posso? Eu acho que existe uma coerência muito consolidada no governo americano. Eles até podem devolver parte das multas para o ente público, que é o maior prejudicado pela sanção, como aconteceu com todas as empresas brasileiras sancionadas nos Estados Unidos no contexto da Lava Jato, depois de pagarem as próprias despesas. Certo? Então, a estrutura, o funcionamento tem os seus recursos garantidos com essas empreitadas em outro contexto. Não saberemos qual será o percentual, mas nós conseguimos perceber que existe uma máquina com uma jurisdição potente, com diferentes mecanismos de consequência para os atos ilícitos, com uma força, reflexo. Será que é um grande desafio falar de uma soberania diferenciada? Que é muito eficaz em garantir a própria subsistência, se for o caso, inclusive de maneira simbólica, e para a manutenção das boas relações e dos velhos padrões de respeito às outras soberanias, devolver o excedente. Bem, sobre essa questão da multa, né, essa perplexidade, Rafael, é que a gente vive na FCPA, né? A FCPA também traz essa perplexidade. E os americanos têm uma posição muito, muito clara sobre isso. Eles dizem que tudo é multa, não tem nada ali de reparação de danos, ou seja, eles não estão ali, né, condenando empresas a reparar um dano. O dinheiro que entra na conta não é a reparação do dano causado à administração pública estrangeira, eventualmente a brasileira. O dinheiro é resultado da multa, da natureza persecutória que o procedimento da FCPA tem, e eles dizem que você não tem nada a ver com esse dinheiro. Essa é a resposta geral. E aí você tem, claro, casos de boas práticas em que, né, justiça seja feita. A jurisdição americana tem se sensibilizado, o próprio Departamento de Justiça tem se sensibilizado com essa luta, sobretudo dos países em desenvolvimento, né, pela devolução dos recursos e aplicação das leis anticorrupção ao Estado vítima. Né. Faço justiça que é a África, né, a União Africana, os países africanos são os protagonistas dessa luta no debate internacional, sempre foram. Né.
e nós aqui na América Latina muitas vezes temos uma posição um pouco claudicante, né? E os americanos têm sensibilizado, né? Os centros financeiros em geral, a Suíça, o Reino Unido, que também tem capacidades persecutórias assim, significativas. Então você tem casos específicos, né? Casos aí de acordos globais, né? De aplicação da LAC, em que você tem uma partilha dos recursos e tudo mais. A ver com o que eles farão, né? Qual é a boa vontade, o nível de boa vontade que os americanos terão na aplicação da FIPA. Em relação o Brasil absolve um caso, e o cidadão vai lá, entrega os documentos e faz um acordo, né? Bom, esse é o maravilhoso mundo da litispendência, do bis in idem, que a gente vai ter que enfrentar, né? E aqui de fato, é difícil entender o que vai acontecer. Vocês sabem bem que nesse mundo da multijurisdicionalidade, em qualquer tema, né, existe uma barreira, um dogma muito grande que cada país é autônomo para estabelecer os limites da sua jurisdição. No mundo não criminal, no mundo civil em geral, nós estamos agora com um grande debate sobre isso no âmbito da Conferência da AIA de Direito Internacional Privado, que queria estabelecer em vários temas as bases de jurisdição direta dos países, em vários tipos de jurisdição civil, vários exemplos de jurisdição civil, vários temas. Ou seja, um tratado para dizer quando cada país exerce jurisdição, né? Em temas comerciais, por exemplo. E esse exercício já se mostrou inviável. Há um grupo de trabalho rolando aí há anos, e todo mundo já tem claro que a gente não vai chegar a consenso nenhum. A gente agora está fazendo um esforço danado para ver se há um acordo, pelo menos, quanto ao tratamento de processos paralelos, litispendência, esse tipo de coisa. Ou seja, quem é que prossegue no julgamento daquele processo. Isso para a jurisdição não criminal. Na jurisdição criminal, a professora Maria Paula colocou na introdução dela, né, esse dogma da soberania da jurisdição criminal ele é ainda maior, né? Ninguém mete o bedelho no país sobre o que ele julga ou não, né? Essa é a postura tradicional. E aí você tem países que são mais autocontidos, né, como o Brasil, que não tem uma jurisdição extraterritorial exorbitante, é uma jurisdição extraterritorial bastante razoável, e você tem os Estados Unidos, né, que são o que são. E aí, né? É o futuro, né? É o futuro que nos espera. Isso só me preocupa, porque acho que eu talvez tenha muito trabalho com essa lei, né? Quem sabe? Vocês também. Acho que é isso. Bom, então, eu agradeço a todos os panelistas por esse debate tão rico, ainda que sejam muitas as dúvidas e muitas coisas ainda a serem pensadas, debatidas e exploradas, sem nenhuma pretensão, né, da gente ter esgotado o assunto. E agradeço a vocês pela participação.